No livro de Marcos, capítulo de número 11, traz uma história das mais intrigantes na Bíblia. E é sobre essa história que eu quero falar nesse devocional. Marcos, capítulo de número 11, a partir do seu versículo de número 20, Jesus explica algo que havia acontecido alguns versículos antes. Quando ele está passando para um lugar, ele vê uma figueira porque estava com fome e ele amaldiçoa aquela figueira. Quando chega na altura do versículo 20, ele explica para os seus discípulos qual o significado. E o versículo 20 vem dizendo assim: E, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Existe um grande engano de alguns pregadores, alguns mestres no evangelho de hoje atual, que ao ensinar essa passagem, muitos dizem que Jesus amaldiçoou a figueira porque ela estava ali num período em que não podia dar fruto, mas ela teria que ter fruto. Como ela não saciou a fome do mestre, ele a amaldiçoou. Se a gente for para o lado emocional, para o lado figurativo, para o lado fantasioso das pregações, podemos até acreditar que isso seja verdade. Mas para analisar que a verdade ela vem quando Jesus explica a Pedro. Porque ao passarem de volta, Pedro e todos os outros apóstolos, discípulos, observaram que a maneira que ele amaldiçoou aquela figueira, ela estava desde a sua raiz seca, morta, sem vida. E aí Pedro vira para Jesus e pergunta: o que aconteceu? Porque tu amaldiçoou e de fato ela está seca. Ao explicar a Pedro, a resposta de Jesus é: não fala em momento algum sobre a insignificância da figueira. Ele não comenta em momento algum que aquela figueira deveria ter fruto para saciar a sua fome, como dizem os pregadores fantasiosos. Não. Ele ensina a Pedro e aos demais discípulos sobre o poder da fé. Existe fé quando você libera uma palavra e acredita no que você fala. Aí você pode até querer fantasiar a pregação e levar para uma direção onde Jesus estava com fome, e aí, beleza. Mas o que ele está ensinando aqui aos seus discípulos é que se você tiver fé e não duvidar no que você pedir, libera uma palavra, porque da sua boca saem palavras que abençoam ou que amaldiçoam. Então, o que Jesus está ensinando para Pedro e ensina para nós neste momento é para que a gente pense em todas as palavras que saem de nossa boca. Porque se a gente acreditar e a nossa fé tiver firmeza, com certeza a gente pode dizer para qualquer coisa sair do lugar e transportar para um outro, porque assim se fará. E isso é uma verdade tão absoluta que a gente não precisa nem ir muito longe nos versículos para entender de que a igreja hoje não busca ter essa fé. Ouvimos as pregações, ouvimos os pastores ministrando os ensinamentos, assistimos os vídeos, inúmeros deles, aqui na internet e nas outras oportunidades de pessoas falando sobre fé, que precisamos ter fé como um grão de mostarda, que a fé move montanha, aquela coisa toda, mas o que Jesus está nos ensinando é que para se ter fé e acreditar no que se pede, é importante também que se tenha responsabilidade no que você vai pedir.
Tem coisas que a gente vai pedir que são tão absurdas que a nossa fé pequena não permite a gente ver aquilo acontecendo, mas por algum desejo, por alguma coisa que é mal em nós, por alguma cobiça, a gente acaba pedindo. Mas o que Jesus quer de eu e você, através dessa mensagem, é o que ele está dizendo aqui no versículo de número 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, tudo o que vocês pedirem, pedir e dar-se-vos-á. À medida em que você faz um pedido, ninguém pede a Jesus, a Deus, dando ordem. Um pedido é feito com carinho, no jeito certo. E quando você sai à disposição da madrugada, da manhã, da hora nona, não importa o seu horário de oração, para fazer os pedidos, e você pede com delicadeza, mas bem antes de você pedir, você já coloca no teu coração que quando você pedir, será atendido. Quando você pede, é atendido. Observa que aquele camarada que era para ser, ele pediu a cura do seu funcionário, e aí quando Jesus fala assim, não, eu vou na sua casa, ele não precisa. Apenas uma palavra, um verbo, que se você falar aqui, eu acredito que vai acontecer lá. Uma única palavra que o Senhor liberar aqui, o resultado vai ser exatamente acontecendo lá. Nos ensina algo para hoje. Uma palavra que nós liberamos aqui acontece em algo produtivo, em algum lugar que a gente manda a palavra frutificar. O que ele está dizendo ali, ensinando, não é a fraqueza nem a infrutibilidade da figueira, mas a força do verbo, a força da palavra. Os antigos, e nem tão antigos assim, prezavam muito, meus avós eram muitos assim, acredito que os seus também, meus pais, que meu pai principalmente falava, se você empenhar a palavra em alguma coisa, minha mãe também era assim. Meus avós, então, misericórdia, eram muito taxativos com esse tipo de ideia. Se você der a palavra a alguém, você tem que cumprir. Seja homem, você deu a sua palavra. Não tem essa que agora eu vou mudar, não. Você empenhou a tua palavra. É melhor ter uma palavra e um nome limpo na praça do que não ter palavra, ter as coisas e não ser alguém confiável. Hoje em dia vivemos numa sociedade que as pessoas não conseguem confirmar a palavra empenhada. As pessoas dentro da igreja, fora da igreja, não importa por onde ela esteja, bem da verdade é que confiar na palavra que sai da boca de alguém está complicado. Mas à medida em que você tem Jesus no seu coração e ele está na sua vida e você permite ele fazer parte da sua história, meu querido, minha querida, meu varão, minha varoa, pode acreditar, com certeza absoluta, à medida em que você libera a palavra, ela acontece porque você está crendo. Você não vai sair amaldiçoando as pessoas. Você não vai sair agredindo as pessoas porque agora eu tenho fé. Não. Mas entenda que há um poder maravilhoso nas palavras que saem da sua boca. Que se você em oração pedir com fé, Deus vai conceder a você. Existem pessoas a serem curadas. Existem curas para acontecer na sua alma, na sua vida. Existem casamentos para serem restaurados. Que a palavra que vai sair da sua boca vai mudar a história. Existem inúmeras pessoas da sua vida, do seu cotidiano, do seu trabalho, da sua família, da sua casa, que ainda não se converteram, que ainda não mudaram, não aceitaram a Jesus, porque uma palavra que vai sair da sua boca pode mudar a história. Existem outras tantas do seu convívio, do meu convívio também, que tem uma vida toda amaldiçoada, vive dando as coisas erradas, não consegue parar emprego, engravida de um, outro larga o outro, paga pensão, uma confusão danada, mas que uma palavra que sai da nossa boca, com fé, muda a história. E a lição de nós para hoje, nesse devocional, é tudo o que pedirdes em oração, acreditando, Ele vai conceder. E vai conceder a você. Peça a Deus que liberalmente Ele entregue em tuas mãos, mas peça com fé, peça
acreditando, porque Deus é bom. Até o próximo vídeo. Em nome de